Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo entrando mais uma vez na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior, pertencente em um departamento das Casas André Luiz. Nosso abraço carinhoso ao André Marusso, pelo carinho e pela oportunidade de podermos levar essa mensagem, sempre uma mensagem de amor. E a você, o nosso telespectador, a nossa gratidão pelo seu carinho, pela sua audiência. Esse programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje, André, o que nós elegemos para levar para o nosso telespectador em termos de estudo? Hoje nós vamos estudar uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 27º, Pedi e obtereis. Item 9, que tem como título Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Quando Allan Kardec nos fala, a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Interessante, eu sou um grande estudioso das revistas espíritas, eu sou apaixonado pelas revistas espíritas. Acredito que depois que eu comecei a estudar de uma maneira muito profunda as revistas espíritas nesses anos, eu pude compreender os bastidores da doutrina espírita. E nós vamos encontrar dezenas, até centenas de mensagens nas revistas espíritas, Allan Kardec falando da temática da prece, a importância da nossa prece. Então nós vamos hoje estudar esse capítulo que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para todos nós, a eficácia da prece. Porque há muitas pessoas que dizem assim, eu perdi a fé. Eu oro muito e eu não sou atendido. Então nós temos que entender, primeiro, qual é o teor principal da prece? Qual é o papel pela qual a prece se fundamenta? Qual a importância da prece em nossa vida? Essa é a pergunta. E nós vamos perceber que a prece é um estado de espírito onde nós convidamos espíritos amigos para estarem conosco nessa meditação profunda de podermos então pedir. Mas pedir o quê? Aí nós vamos ver que a prece tem 3 qualificações. Ela pode pedir, ela pode louvar e agradecer. Né, André Luiz? É verdade, isso daqui é um complemento do que nós já vimos no Livro dos Espíritos. Então a prece para nós, os espíritas, é encarado como o pedir. Pedir força, sustentação, coragem, prudência, para seguir adiante. Agradecer pelo corpo físico, agradecer pela família, agradecer até mesmo pelas dificuldades que vêm ao nosso encontro para sustentar dentro de nós a nossa fé, o nosso acreditar, a nossa esperança e depois louvarmos a criação divina. Repararmos como Deus é generoso, como Ele é bom, como Ele é amigo, dando-nos a oportunidade do nosso progresso, do nosso avanço. Então, neste primeiro item, que nós tivemos a oportunidade de ver há pouco, Kardec inicia dizendo, a prece é uma invocação. Por quê? Porque a partir do momento que você está conversando com alguém, você procura este alguém. Se vai ser em nome de Deus, ou se vai ser no nome de uma outra pessoa, de um intermediário, como ele utiliza a palavra aqui, não importa. O que importa é nós fazermos preces que não fiquem presas em palavras bonitas, preces decoradas, com todo respeito ao Pai Nosso, com todo respeito ao Ave Maria, com todo respeito à oração de São Francisco,
Nós temos que fazer prece do coração. Eu me lembro que o meu pai e minha mãe sempre me ensinou desde pequena a fazer prece do coração. Eu tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, apesar de todo o respeito, para falar o Pai Nosso. Eu acho lindo o Pai Nosso, eu acho muito bonito quem declama, quem canta, tem muitas... O Vansan e outros músicos espíritas interpretam com uma melodia muito bonita, mas nós não podemos ficar presos no que já está feito. Apesar de que Jesus deixa muito claro no livro Boa Nova de Humberto de Campos que aquilo foi um pedido dos seus discípulos. Senhor, como devemos orar? Aquilo é um modelo. Ali sim nós vemos o que é louvar, ali sim nós vemos o que é pedir e ali sim nós vemos o que é agradecer. Mas nós também não podemos fazer a caridade com o chapéu alheio. Nós temos que desenvolver dentro de nós o sentimento e quando conversarmos com o alto, nós estarmos desnudos de desculpas, desnudos de justificativas e abrirmos o nosso coração. Deus nos conhece, não adianta nós queremos enganá-lo. Não adianta nós queremos passar uma outra imagem para Ele. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas potencialidades, das nossas mazelas, dos nossos defeitos. Porém, quando eu peço, quando eu agradeço, eu estou dedicando o meu tempo e estou tendo a oportunidade de colocar amor no que eu estou fazendo. Além disso, André, eu gostaria de focar um outro assunto que acho bastante importante e pertinente para esse momento. Há muitas pessoas que acham que conversa com Jesus, que conversa com Deus. Nós chegamos a ouvir o disparate de algumas religiões, os seus líderes dizendo que Deus falou com ele, que Deus lhe orientou. E quando nós vamos ver a presença dessas pessoas perante as religiões, nós vemos um verdadeiro mercado, um processo mercenário, uma coisa terrível que nós temos assistido na atualidade. O que eu quero dizer com isso? Veja, tem muitas pessoas que podem fazer uma pergunta: Sérgio, nós não temos como falar com Jesus? Até temos, mas a questão é que primeiro nós temos que ter a sinceridade conosco mesmo. Nós vimos até agora a questão do intermediário, que o André muito bem e até frisou esta palavra. Porque nós ainda não temos condições de chegar perto de Jesus. Nós não temos condições de invocar Jesus e tal a nossa pequenez. Então nós sabemos que nós vivemos numa condição de afinidade. Nós temos afinidade para chamar Jesus e ter Jesus na nossa presença, ainda diante do homem velho que campeia nas minhas ações. Então, quem são os intermediários? São espíritos que estão ao nosso lado. Geralmente o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, que ouve as nossas súplicas e que eles, dentro da possibilidade, eles procuram nos auxiliar, desde que seja o nosso merecimento. Como, por exemplo, nós não sabemos orar, nós não sabemos fazer prece. Então aparece uma dor, uma doença. Então as pessoas rezam para Jesus, para Deus, exatamente para quê? Para que seja retirado essa dor. Mas se for uma dor kármica, eu tiver que passar por isso, que é um resgate do passado. Então nós, os espíritas, não vamos orar para tirar a nossa doença. Nós vamos rezar para que o alto nos dê força, para nós sabermos conviver com a doença. É diferente, não é, André? Totalmente diferente. Com certeza, o modo que nós oramos, vou pedir a cura, aí depois nós não somos atendidos, Deus se esqueceu de nós, Deus nos abandonou. Não, de modo algum. Só que tem uma coisa, Deus não é esses pais modernos que nós vemos na atualidade, que passa a mão na cabeça do filho quando o filho erra, que incentiva a ociosidade, que incentiva a parar no tempo e no espaço. Não, Deus é um pai previdente. E a forma de Deus nos perdoar é através da reencarnação, um recomeço. A partir do momento que eu estou aqui, eu estou diante da minha própria consciência. Eu tenho livre-arbítrio.
Se eu tenho que culpar alguém pelo meu sofrimento, esse alguém sou eu. Não adianta eu culpar os obsessores. Não adianta eu culpar Jesus. Não adianta eu culpar Deus. Eu estou no leme da minha vida. Ah, os espíritos inferiores exercem uma força grande na minha vida. Os espíritos superiores ou inferiores, seja no campo positivo ou no campo negativo, irão te interferir conforme o que você permitir. Nenhum espírito tem o poder, seja bom ou seja ruim, de tomar o seu corpo e fazer o que quer. Não. Você vai permitindo. Nós vemos a subjugação, nós vemos a possessão, que você não sabe se está conversando com encarnado ou com desencarnado. Mas por quê? É um caso extremo. É uma simbiose tão grande, é um magnetismo tão grande que o desencarnado influi sobre o encarnado. Ele sim, você não sabe se está conversando com o espírito ou com o encarnado. É diferente do nosso caso. Os espíritos inferiores nos acompanham através do quê? Dos nossos pensamentos. Ah, minha casa reina discussão. Mas por quê? Você procura fazer uma prece? Você procura fazer um evangelho no lar? Você procura ouvir o lado do teu familiar? Quais os programas televisivos que você assiste? É apenas programa sensacionalista, que pede pena de morte, a morte de todos os bandidos? O que você acompanha na tua casa? Conforme o que você acompanha, é o que você vai atrair para a tua casa. Então é questão de afinidade, que teremos a oportunidade de continuar no segundo bloco. É interessante, André, nós temos dentro do nosso entendimento um Deus que é vingativo, um Deus que maltrata, um Deus que persegue, logicamente dentro de um contexto de uma mensagem contida no Velho Testamento. Nós fomos criados ao longo de muitos séculos, de milênios na Terra, sobre o manto e o guante do medo. Deus nos pune. E a grande verdade é a questão do perdão. Deus não há de te perdoar. Primeiro que Deus não perdoa, porque Ele não precisa nos perdoar. Deus sabe que nós somos como uma criança. É como uma criança quando comete um equívoco. Nós podemos até dar um tapinha na bunda, podemos fazer uma repreensão, podemos deixá-lo de castigo, mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de amá-lo e nós vamos castigá-lo eternamente. Não. Então Deus, dentro da sua infinita bondade, é aquela criatura que todos nós começamos a olhar com os olhos da benevolência, que a reencarnação nos dá a oportunidade do nosso crescimento espiritual. André, nós estamos indo para o encerramento do primeiro bloco. Vamos então falar um pouquinho. A TV Mundo Maior precisa da ajuda de todos, não é mesmo? É verdade. Você pode ser um grande colaborador para que o projeto de levarmos a mensagem espírita, seja pela rádio, seja pela TV, tanto a Rádio Boa Nova quanto a TV Mundo Maior, sobre a tutela das Casas André Luiz, ela precisa da sua ajuda. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja as várias formas que você tem de ser um colaborador para que este lindo projeto continue crescendo, expandindo e propagando. É verdade. Nós vamos encerrar o primeiro bloco e nós vamos para um pequeno intervalo. E a seguir daremos continuidade no estudo sobre a prece. Não sai daí não, é um pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, já retornamos, já tomamos um café, já levantamos um pouco e agora vamos dar continuidade nesse estudo do programa ABC do Espiritismo, sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos falando da eficácia da prece, onde o André vai dar continuidade na leitura para podermos continuar os nossos comentários. É uma mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de eu continuar lendo, eu tenho 2 convites para te fazer. Eu convido para participar do Evangelho no Lar, todos os domingos às 18 horas, através da minha fanpage. Você que ainda não me conhece pela minha rede social, é só você procurar por André Luiz Querini Vilar, ou você digite o link como está vendo na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E ali às 18 horas, aos domingos, horário de Brasília, nós realizamos, através da minha linha do tempo, um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto,
contendo o Evangelho. E você é o nosso convidado especial a estar conosco, meditando, refletindo e em sintonia com o alto. E o segundo convite que eu tenho é para conhecer o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e ali você vai poder nos acompanhar os diversos programas que semanalmente nós temos a oportunidade de colocar neste veículo de comunicação. A sua inscrição ela é muito importante. Hoje, então, nós estamos vendo a ação da prece, transmissão do pensamento, quando no item 10º Kardec nos fala: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando você, a quem oramos, atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que agora, nesse caso, é necessário imaginar, todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Interessante, o nosso Dr. Marco Antônio, que é o benfeitor espiritual da nossa casa, que sempre está nos orientando, ele tem falado muito sobre essa questão. Então, tem muitas pessoas que procuram o centro espírita e dizem: mas eu não tenho um tempo de fazer uma prece. Eu trabalho tanto, eu chego à noite em casa, eu caio na cama e desmaio. Acordo pela manhã com tantas tarefas para realizar que eu esqueço da prece. A prece é um ato que você não precisa fazer pela manhã, não precisa fazer apenas à noite, à hora de dormir. Ele me ensinou que nós podemos fazer a prece em todos os momentos. Então, às vezes, eu estou numa fila de banco, eu estou num banco, numa fila, ou esperando a minha vez, eu fico ali fazendo uma prece. Eu estou no carro dirigindo, vou de um lugar para o outro, faço uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, pelo dom da vida, pela oportunidade. Às vezes eu estou num lugar que eu tenho que esperar um pouco, um consultório médico, eu fico ali fazendo uma prece. Isso faz com que eu esteja sempre na condição de poder estar com o meu amigo espiritual ao meu lado. Então veja como as coisas vão se encaixando perfeitamente naquilo que o Espiritismo nos traz. Então eu vou numa fila, eu esqueço da prece, daqui a pouco um começa a falar mal do banco, outro começa a falar mal disso, aí eu já estou ali por perto, eu já entro na conversa, daqui a pouco eu já me desequilibro, daqui a pouco eu já quero a pena de morte, daqui a pouco eu já quero justiça com as próprias mãos. Então eu tenho que estar preparado. Então eu vou estar em prece, orando. Então a prece eu posso usar em todos os lugares, todos os momentos. Eu me habituei. Eu vou às vezes sair de casa para ir até o centro da cidade, que é uma distância razoável, por ser uma cidade pequena, logicamente. Eu saio fazendo prece, agradeço, vou passando por alguns lugares que eu vou vendo aquela mata, as árvores, passo por algumas flores. Eu vou agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele me concedeu. Então é o pensamento. O importante é o pensamento. Nós precisamos aprender a fazer mais prece. É engraçado, no atendimento fraterno recente, foi uma pessoa que disse para mim assim: Sérgio, sabe o que acontece comigo? Eu começo a fazer a prece, fecho os olhos, eu não termino, eu durmo. E eu brinco sempre com as pessoas nos grupos de estudo, eu digo: olha, tomara que isso não aconteça quando você estiver tomando um prato de sopa.
Já imaginou se você der uma cochilada e cair com a cara em cima da sopa? Não é? Por que a gente só, com referência à prece, é que nos descuidamos? Por que com todas as coisas na nossa vida isso não acontece? A gente tem uma vida com todas as coisas relativas ao nosso dia, tudo perfeitamente a cumprir e nós fazemos com muito rigor. Então é porque nós não damos valor à prece. Precisamos dar, né, André Luiz? Com certeza. Dando continuidade no que o nosso querido Sérgio disse há pouco, olha o que Kardec nos fala. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Aqui é muito importante nós realçarmos este convite que o Dr. Marco Antônio fez para ele, que na verdade é um convite para todos nós. Porque enquanto eu estou com o meu pensamento elevado, os espíritos inferiores não chegarão perto de mim. Então eu estarei blindado de quando eu chegar, por exemplo, numa fila de banco, eu não ter chance de cair naquele mesmo pensamento antagônico daquelas pessoas. Reclamar, lamentar. Então é você mudar o foco. Porque o mundo é muito convidativo à irritação. O mundo é muito convidativo a respondermos agressivamente. O mundo é muito convidativo a nos estressarmos no trânsito, por exemplo. Itapira não tem trânsito, uma cidade pequena. Mas quantos que estão nos acompanhando que moram numa grande cidade? Seja no Brasil, seja no exterior. Que é trânsito, que é tudo longe, que é aquele agitamento. Se nós não mantermos a cautela, nós brigamos todos os dias, lamentamos todos os dias. É igual certa feita, quando o Chico estava com o seu Galves, que era onde ele ficava na cidade de São Paulo. E um carro passou à frente do carro que estava o seu Galves conduzindo e o Chico do lado. Quando o seu Galves foi brigar, xingar o motorista que fez aquilo, o Chico apenas disse, não passe recibo. Graças a Deus não teve acidente, não teve nada, deixe ele seguir o caminho dele. Então que nós possamos não passar tanto recibo, porque depois não adianta eu ter um dia agitado, chegar para dormir, fazer uma prece e achar que está tudo certo. Não adianta eu ter um dia que eu briguei com todo mundo, que eu xinguei todo mundo, que eu lamentei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, depois eu vou dormir e falo assim, Senhor, isso e aquilo. Então o nosso dia vai nos dar a oportunidade de ter uma noite de paz e um sono tranquilo. Por isso que se explica, André, porque muitas pessoas não conseguem fazer uma prece à noite. Depois de um dia todo conturbado, a turbulência o tempo todo, nós não vamos conseguir fazer uma prece. Agora, se eu passar um dia em prece, eu vou ter um dia melhor. Eu vou ter um dia menos agressivo. Eu vou ter um dia mais confiante nas minhas atitudes. Eu vou estar sempre com o meu amigo espiritual por perto, para que quando eu possa ter um problema, ele possa me orientar. Então, tudo isso faz parte do nosso condicionamento, da nossa paz. Nós nos lembramos que naquele momento que Pedro havia tido uma briga muito séria com a sua sogra, por conta do próprio evangelho, por conta do trabalho, estava abandonando um pouco a família, segundo o olhar da sogra, para seguir Jesus, e ali houve uma discussão um pouco acirrada. Pedro estava chateado e a sogra também, porque a gente sabe que numa briga sempre fala o que quer, o que não quer, às vezes diante do calor da discussão, sempre falamos coisas que magoam o próximo. E Jesus, aquela noite, ia fazer o evangelho na casa de Pedro. E ao chegar à casa de Pedro, percebeu a vibração. Porque nós emitimos aquilo que nós estamos sentindo. Se eu estou com raiva, se eu estou chateado, se eu estou com bronca de alguém, se eu estou magoado, eu vou emitir, e a própria aula, que hoje a ciência já estuda, já define as cores. Quando eu estou bem, a minha aula é clara. Quando eu estou ruim, a minha aula é escura. E Jesus, ao chegar à casa de Pedro, como ele tinha uma mediunidade excepcional com a lei divina,
Ele então diz a Pedro: Pedro, a minha paz eu vos deixo, a minha paz vou dou. É essa paz que nós precisamos, e essa paz nós só vamos encontrar na prece, André Luiz. Com certeza, mas uma prece bem feita. Allan Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos que é assim: como é que fica aquela pessoa que ora o dia inteiro? Kardec, a resposta é muito interessante. Para a espiritualidade amiga, é preferível que ela pegue o mesmo tempo que ela doa para as preces dela, faça uma prece bem feita, ou uma ao acordar e uma ao dormir, antes de dormir, e pegue o mesmo tempo e ajude o seu semelhante do que fique o dia inteiro orando, fique o dia inteiro elevando o pensamento, porque uma prece sem ação não tem finalidade. Mesmo porque, André, oração. Vamos desmembrar a palavra? Ora, ação, ou ação de agora. Então, tem muito mais valor a nossa ação do que às vezes uma prece. Se você ajudar uma pessoa que está em necessidade, muitas vezes isso vai valer muito mais do que uma prece. Porque a oração é exatamente isso. É nós colocarmos em prática aquilo que o Evangelho pede para nós. É a prece viva, é a prece no dia a dia, feita pelas próprias mãos, convertendo aquilo que nós tínhamos apenas no campo do pensamento, apenas no campo das palavras, para efetivamente exercitarmos no campo do amor. É o trabalho. É nós continuarmos de ânimo firme, pedirmos força para sustentar esta dificuldade que é viver aqui na Terra, não cairmos nas lamentações estéreis, e vamos trabalhar, orando e confiando, trabalhando com Jesus e por Jesus. Veja como o tempo passa rápido. Já terminou o nosso programa. Te agradeço a sua audiência, agradeço aos amigos da TV Mundo Maior e até a semana que vem. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, e você sabe que o programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.